Jesus na Umbanda, como todos os temas, não pretendemos aqui de forma nenhuma esgotar o diálogo, a discussão, as pesquisas. São inúmeras fontes, inúmeras formas de abordagens. Nós não pretendemos ser... eu não quero dar spoiler sobre um vídeo que temos nesse canal, mas o título é Tradutor, Intérprete ou Porta-Voz da Espiritualidade, não é? Ou o subtítulo, porque a ideia é o médium é o quê? O médium se comporta como o quê? Então, aqui é uma pequena reflexão, baseada em algumas reflexões mais profundas, na experiência pessoal, em algumas referências. Então, como tudo que fazemos não é uma verdade absoluta, estamos colocando o diálogo na mesa, o tema na mesa para discussões, tá bom? Então esse é o objetivo deste vídeo, Jesus na Umbanda. Na Umbanda, de modo geral, nós temos o sincretismo entre Oxalá e Jesus. Indo ainda mais a fundo, nós temos o Xalufão, Oxalá velho, sincretizado ao Deus Pai hebraico cristão, nessa visão de que Deus seria pai apenas, não mãe, né, masculino, portanto, uma representação masculina, e Jesus com o Oxaguian, o Oxalá guerreiro, o Oxalá mais jovem. Mas, de modo geral, na Umbanda, né, principalmente, nosso tema é Jesus na Umbanda, nós temos o sincretismo geral entre Oxalá e Jesus. Existem aqueles que cultuam Oxalá, existem aqueles que celebram ou cultuam Jesus, fazem a memória de Jesus, e existem aqueles que confundem Oxalá e Jesus como uma situação só, e não como Jesus ou Jesus Cristo vindo na linha de Oxalá para nós, ou como alguns também consideram Jesus ou o Cristo como indivíduo ou como energia seria o governante geral deste planeta ou a corporificação da governança geral do planeta. Então há várias conexões feitas dentro da própria Umbanda entre Jesus e Oxalá, o posicionamento de Jesus na regência do planeta, na regência da própria Umbanda ou não, enfim. E nesse sentido, quando nós pensamos em Jesus, não tem como não pensar em cristianismo, que teoricamente foi fundado por Jesus, embora, como se diz, Buda não era budista, Jesus não era cristão, enfim. Há um texto muito bonitinho que circula nas redes sociais sobre isso. Mas nós temos o cristianismo, e o cristianismo, evidentemente, é uma das matrizes da Umbanda. Na verdade, o catolicismo popular, discutimos isso no nosso curso de Teologia de Umbanda, totalmente voluntário, gratuito, está aí no nosso canal Saberes de Axé. O catolicismo popular, muitas vezes os próprios dogmas da Igreja Católica são incorporados pela Umbanda, às vezes ressignificados, às vezes ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Também é uma diversidade muito grande, estou aqui apenas polvilhando a temática para irmos por outros caminhos. Além disso, eu costumo dizer que a matriz cristã ela é bisada, ou seja, ela aparece duas vezes, porque também a outra matriz da Umbanda é o Espiritismo, e o Espiritismo é cristão, Espiritismo cristão, popularmente chamado de kardecismo. Também nós temos a matriz cristã, o catolicismo, principalmente popular, espraiado em diversas linhas de trabalho, como dos ciganos, dos pretos velhos, não é, que reproduzem, ressignificam, recriam, enfim, diversos elementos do catolicismo principalmente. Quando falamos em Jesus, nós pensamos geralmente numa pessoa, num profeta, como havia diversos naquele tempo, num líder, como havia diversos naquele tempo, e a pessoa do Cristo, digamos assim. O Cristo é aquele que é ungido, né, na tradução do termo Christos. E aí nós temos o seguinte: a divinização de Jesus ocorre num concílio chamado Concílio de Nicéia em 325, por razões políticas principalmente, por conta de Constantino, o imperador. Então nós temos até essa época correntes, algumas diziam, não, Jesus não é Deus, Jesus é Deus, Jesus é uma manifestação da divindade, a segunda pessoa da divindade. Aí nós temos a questão da trindade, que a trindade aparece em diversas culturas, tem vários significados, e no cristianismo, principalmente no catolicismo, ela é ressignificada, ela é dogmatizada, Pai, Filho e Espírito Santo
sem a figura do feminino, embora o Espírito Santo, originalmente na tradição hebraica, fosse uma figura ruach, feminina, não é? Então há várias situações, há vários posicionamentos políticos, culturais e sociais nesta divinização do Cristo. Houve um Jesus histórico? Alguns pesquisadores dizem que sim, outros que não. Os que dizem que sim reconstroem, buscam reconstruir essa figura da qual é difícil estabelecer uma biografia, não é? Porque os evangelhos não são biografias, os evangelhos são notas. E notas que passam por diversos autores, fontes diversas, situações que não podem ser verificadas, situações que são simbólicas e não factuais. Os evangelhos são canônicos, são canônicos, tem aqueles que foram estabelecidos, oficializados e outros foram desprezados, são chamados apócrifos. Então, nós precisamos entender que há várias imagens de Jesus e elas correspondem a construções históricas, sociais, míticas. E essas construções, elas buscam sempre defender um ponto de vista ou uma ideologia, seja essa ideologia libertária ou seja essa ideologia conservadora. O processo é o mesmo. Isso, a minha querida professora doutora Angela Natel, doutora em teologia, ela especifica bem. Quando a gente observa, a gente tem a tendência de achar, muitas vezes, que a construção do outro é equivocada, não tem base, etc. E tal. Mas aquela que eu faço, conforme a ideologia que eu represento, ou que eu vivo, ela sim é verdadeira, ela sim é a única muitas vezes. E eu caio no fundamentalismo, etc, etc. Existem fundamentalismos de todos os caminhos, inclusive alguns supostamente libertários. Não há pessoas, por exemplo, que dizem que matam o outro por amor, seja matar, tirar a vida física, ou seja matar, anular pouco a pouco, dia a dia, a identidade do outro, né? Então Jesus existiu, Jesus não existiu, quais as suas atribuições dentro dessa existência, dessa biografia, suposta biografia que se tenta estabelecer, o que é texto de Jesus, o que foi mensagem passada e o que não foi, o que foi criação. Além disso, o que é da tradição de Jesus, que era um homem do seu tempo, tendo existido, ou o que é a aglutinação, incorporação, o que é agregado e até mesmo tendo suas fontes apagadas de outras religiões, de outras vertentes. Isso dá um estudo fantástico, a fontes diversas, também eu não vou aprofundar aqui. Mas eu quero sugerir um autor, neste momento, nesse emaranhado de autores que eu amo. Alguns eu leio, posso até não concordar com eles, mas este irmão querido, que é José Pinheiro de Souza, já desencarnado, ele publicou tantos livros legais. Infelizmente, alguns estão fora de catálogo, eu diria todos. Eu tive a oportunidade de conhecer sua filha, não pessoalmente, mas ela é leitora dos meus livros, me mandou a obra do pai dela, já falecido, né, o irmão José Pinheiro de Souza. E há títulos fantásticos, como, por exemplo, Catecismo Ecumênico, Entrevistas com Jesus, Reflexões Ecumênicas. Pelos títulos, já dá para entender o caminho, né? Mitos Cristãos, Desafios para o Diálogo Religioso, Paulinismo, a doutrina de Paulo em oposição a de Jesus, sem perguntas e respostas, Três maneiras de ver Jesus, a maneira histórica, a mítica literal e a mítica simbólica. Leiam esse irmão. Então, na questão de Jesus, o que disse, o que fez, o que é simbólico, o que é factual, quais as diversas interpretações que nós temos, no próprio cristianismo, que é um grande guarda-chuva, temos interpretações as mais diversas. Né? No catolicismo também, geralmente conhecemos o catolicismo romano, e não apenas o romano, mas se pensarmos no romano, a gente conhece muitas vezes um pouco da ortodoxia, e não de movimentos internos, e não de segmentos que muitas vezes contestam essa ortodoxia, e também em outras formas de catolicismo que não apenas o romano. Eu tenho uma história muito pessoal com Jesus, que é a seguinte: quando eu fui seminarista, quando criança, por opção, 3 anos eu fiquei no seminário, e quando eu fui convidado a me retirar, eu ganhei uma bolsa de estudos, eu estava então na oitava série, e hoje seria o 9º ano, 14 anos, se eu não me engano, 13, 14, e pensei o seguinte: e se a história de Jesus não for aquela? E se Jesus,
se casou, se Jesus teve relações sexuais, se Jesus não morreu na cruz, se a ressurreição não for factual, se a ascensão não for factual, como é que isso muda a minha vida? A minha relação com o ensinamento, aquilo que eu entendo como essência de Jesus. E aquele menino de 13, 14 anos concluiu não muda nada. E aí eu passei por diversos caminhos, não é, inclusive religiosos. Quando criança eu era católico, frequentava o espiritismo e o terreiro de Umbanda de meus tios e minha família paterna, né? Então eu passei por diversos caminhos, diversas situações. Tentei pertencer a algumas agremiações religiosas, chamemos assim, de uma forma ecumênica e desconsiderando a ortodoxia, enfim. E Jesus continuou sendo uma referência legal no meu caminho, na minha vida. Eu publiquei um livro chamado Vivências Anarcrísticas, o título não é à toa, por uma teologia da transgressão, pela editora Namastê, em 2022. Lá eu abri o coração. Lá eu trato de algumas questões de uma forma bem polêmica. O livro teve e tem tido pouca saída, inclusive poucos conhecidos leram, alguns compraram, provavelmente não leram, se não teriam, conhecendo a personalidade de alguns, as personalidades de alguns, teriam me questionado, perguntado, talvez até colocado o dedo na minha cara e me encostado na parede. Como isso não aconteceu? Eu deduzo que não leram. Mas o objetivo não é ser pedra de tropeço para ninguém, para usar uma expressão bíblica, pelo contrário, é para dizer como que eu resolvo as coisas no meu coração. Embora o tema não seja as coisas no meu coração, e sim Jesus na Umbanda, eu comecei falando um pouquinho sobre o que é tratar da espiritualidade sem a pretensão de ser a voz da espiritualidade no sentido de que eu falo no lugar dela, e sem dar spoiler do vídeo, como eu disse, que trata de mediunidade, tradução, interpretação ou porta-voz da espiritualidade. Aí falei um pouquinho sobre Jesus na Umbanda e vou voltar a esse tema. Bom, existe um aspecto que nos meus diálogos eu fui encontrando, alguns líderes religiosos que não se dizem mais cristãos, que dizem assim, eu sigo Jesus de Nazaré, ou eu sou jesuânico, porque a ideia de cristão, a ideia de cristã, ela traz o conceito de missão, e uma missão bem com um aspecto colonialista, de imposição de saberes, que não é levar o amor, não é levar a compreensão, não é subjugar nenhum sistema religioso em nome de um monoteísmo estéril e agressivo, não. Então esses autores porque eu leio textos não necessariamente de livros, né? Mas essas pessoas, vamos dizer assim melhor, dizem eu sou seguidor, eu sou seguidora de Jesus de Nazaré, e não eu sou cristão ou eu sou cristã. Bom, quando a gente pensa na figura do Cristo, nessa tradução de ungido para o grego, porque aí a gente tem a helenização do cristianismo, a helenização, quer dizer, a influência do grego, do pensamento grego, aí são muitas coisas para estudarmos, quem gosta, né? E aqui, eu repito, é plantar sementinhas de diálogo. Nós temos, então, o que é o Cristo? É a transcendência, é ajudar a despertar o melhor de nós, as nossas potencialidades, mas de uma forma plena e não de uma forma dogmática, assim entendo eu, inclusive, né? Há um livro, eu quero citar este autor também, já citei o querido Pinheiro de Souza, né? Já citei Pai da Hermes de Xangô, e estou citando Matthew Fox, A Vinda do Cristo Cósmico, a cura da Mãe Terra e o surgimento de uma renascença planetária. Leiam este livro. Pelo amor de Deus, todo mundo deveria ler. Quem quer falar de Jesus, quem quer falar do Cristo, quem quer falar do Cristo cósmico, e de qualquer segmento de estudos, de reflexões e análises sobre Jesus, tá? Sobre o Cristo também. Pode parecer até antiecumênico aparecer o termo Cristo cósmico nesta obra. Eu me questionei isso no início. Sem dar spoiler, o autor depois explica o porquê. E sem dar spoiler, ele explica que está em dado contexto, etc, 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 dado contexto ele, a pessoa física, mas que o termo, inclusive, poderia ser outro sem problema algum. Nós temos, inclusive, algumas iniciativas religiosas, instituições religiosas que vão nesse sentido, mas eu não vou falar disso aqui, não sou representante dessas instituições, conheço muito pouco, admiro o pouco que eu conheço, mas eu vou me ater aqui ao nosso tema, ao nosso breve vídeo,
Alguém pode dizer assim, Pai Hermes, existe uma situação que nós não, no tempo de Jesus não havia todos os elementos documentais que nós temos hoje. Então hoje é mais fácil, é mais seguro registrar as coisas. Eu falo, será? Na época que nós chamamos de pós-verdade, em que temos tantas fake news pelo WhatsApp, pelas redes sociais, em órgãos oficiais, que nós temos manipulação de falas, de imagens, de textos e tudo mais é, pela inteligência artificial. Então não vamos nos iludir de que hoje é mais fácil registrar e checar fontes do que antes, quando tínhamos a escrita restrita, a escrita para poucos e, enfim, voltando à Umbanda, eu queria terminar dizendo algo que eu repito há anos nas minhas palestras como voluntário, nos meus livros, enfim. Quando alguém me pergunta, a Umbanda é cristã? Eu digo, mais do que cristã, ela é crística, nesse sentido de auxiliar a despertar o Cristo interno, a despertar as potencialidades, a não ser uma forma de religião e de espiritualidade. Vejam o primeiro vídeo nosso do curso de Teologia de Umbanda, fala sobre espiritualidade e religião, dentre outros aspectos. Não ser uma religião, não ser uma forma de espiritualidade que escravizem, em vez de ajudar a libertar o indivíduo, em vez de ajudar o indivíduo a pensar com o próprio Ori, com o próprio anjo de guarda, com a própria cabeça, se quiserem, para ficar mais fácil de compreender, que ele simplesmente reproduza ensinamentos, doutrinas, etc. Nesse sentido, vale lembrar que a Umbanda está aberta a todos. Nós temos, por exemplo, o caboclo Orixá Malê, que trabalhava com Zélio Fernandinho de Moraes, e esse caboclo Orixá Malê é de origem malaia. Nós temos espíritos das mais diversas origens na Umbanda. Então, nesse sentido, como é que é? Só espírito de origem cristã? A Umbanda é apenas cristã? Ou ela é cristã também? Ou ela é mais crística do que cristã? Ou ela é aberta e tem uma das matrizes, ou mais de uma, como eu procuro dizer, de uns tempos para cá, principalmente, refletindo mais sobre o espiritismo cristão do que apenas espiritismo ponto, como, embora sendo cristão a gente geralmente considera sobre a Umbanda, então ela tem essa matriz cristã bisada e espraiada em outras matrizes, mas não é necessariamente cristã. Como é que cada casa interpreta isso? Como é que cada casa interpreta Jesus, Jesus o Cristo, Jesus sincretismo com Oxalá? Sobre o meu coração já abri, nesse livro Vivências Anarquísticas, eu falo da capela de Santa Sara, Santa Anastácia e Santa Maria Madalena, que inclusive é uma forma de recuperar, além de Ruach, o Espírito Santo, ou a Espírito Santo, como eu digo, uma situação em que o feminino tem uma voz maior, assim como no meu coração, quando eu penso sobretudo nessa linhagem, chamemos assim, eu rezo em nome de Deus Pai e Mãe, do Mestre Jesus e de Ruach, Espírito Santo. Para nós que sabemos das religiões de terreiro, ou melhor, mais do que sabemos, vivenciamos o princípio primeiro da criação como neutro, ou então, se não neutro, como pai e mãe, carregando essas energias, não é? De masculino e feminino, não necessariamente no sentido sexual, mas como polaridades e, portanto, como equilíbrio. Olha a música do Pepeu Gomes aí, ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino, se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino. Então, é assim que eu faço no meu coração, é uma experiência pessoal, serve para mim, serve para você? Não sei. Aquilo que eu vivencio na minha individualidade, quero acrescentar aqui, é aquilo que eu levo para os meus filhos na Umbanda, e visitantes, amigos, leitores, levo como experiência pessoal, e não como uma norma de fundamento da casa. Então, como eu sempre digo, a minha compreensão nós temos um terreiro, as pessoas têm concepções diferentes sobre orixás, as pessoas têm concepções diferentes sobre Jesus, sobre Oxalá, enfim. Mas quando batemos cabeça e estamos em uníssono, nós estamos unidos na diversidade. E assim a nossa família, umbandista de modo geral, ou deveria ser, assim a nossa tenda de Umbanda Caboclo de Bois é Perentre das Almas, ou assim deveria ser. Abraço, gratidão e